Olá, olá pessoal. Vamos começar aqui essa live. Já tá o título aqui em cima. Olha que funcionou, que legal. Hoje nós vamos falar sobre como não pegar os problemas dos outros pra mim. Bom, eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vejo que é assim um padrão bem comum dos pacientes que eu atendo, tá bom? Também já foi um padrão meu e mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso. Então vou esperar o pessoal chegando aí devagarinho. Também tô testando esse horário de 10 horas da manhã. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, para quem não me conhece, né, quem tá vendo essa live aí gravada ou tá vendo aqui ao vivo, eu sou Thaís, eu sou farmacêutica e eu atuo como terapeuta integrativa mente e corpo pelo método Procure Cicatrizes, tá? Então, a partir dessa nova visão minha, né, das terapias, do mundo da mente, do corpo, e juntando aí as habilidades farmacêuticas, eu tenho feito aí um trabalho no sentido de ajudar as pessoas com as dores, né, delas, de todas as formas. E essa live de hoje eu vejo que pegar o problema dos outros é um dos tipos de dores que eu vejo que as pessoas têm, tá? Que é muito comum esse padrão. Então resolvi trazer um pouquinho esse assunto aqui hoje pra gente estar falando, tá? Então, bom, eu falei que muitos pacientes relatam esse tipo de situação. E eu falei também que eu já passei por isso, até mesmo como terapeuta, né? É muito comum, enquanto a gente está aprendendo ali, né, nesse caminho de ouvir o problema das pessoas, né, essa empatia toda, a gente por muitas vezes acaba se sobrecarregando e querendo pegar isso pra gente de alguma forma, tá? Então também foi uma coisa que eu aprendi, não só como terapeuta, mas também como pessoa, porque eu também tinha muito essa questão de ficar preocupada demais com as pessoas e aquilo acabava que somatizava em mim. E isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje também, né? Aonde o seu corpo pode adoecer, ou quais órgãos, tecidos, doenças, sintomas que podem aparecer se você é uma pessoa que tem esse padrão de comportamento, ok? Bom dia para todo mundo que está chegando aí, que bom que vocês estão aqui. Então tá, gente, então assim, a primeira coisa que eu observo é que quando a pessoa tem esse padrão de comportamento, de ficar pegando o problema das outras pessoas para si, ela acaba ficando muito sobrecarregada, certo? E aí fica não só sobrecarregada, mas fica cansada, sem energia para fazer as coisas que ela tem que fazer da vida dela. E às vezes até mesmo com muitas dores no corpo, que é a hora que o negócio já começa a somatizar, a vir para o físico e deixa de ser só um comportamento, né, um comportamento e passa a ser algo realmente fisiológico, biológico. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona, porque é assim, tá? Toda doença, todo sintoma, toda coisa que a gente sente no nosso corpo é um programa biológico de sobrevivência. Um programa de biológico de sobrevivência, ele acontece quando o nosso corpo de alguma forma resolve nos ajudar. A quê? A sobreviver àquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou emocionalmente vivendo, o meu corpo vai ajudar de alguma forma, tá? Da forma dele, a resolver esse problema. Então, se eu fico aqui pegando o problema de todo mundo e querendo resolver para todo mundo, e querendo dar conta da vida dos outros, e querendo resolver minhas coisas, resolver as coisas dos outros, e fico preocupada, e fico lá gastando energia, gastando tempo, gastando tudo que eu tenho meu para dar para o outro, o que seu corpo vai fazer? Ele vai perceber que você está precisando de coisas extras, certo? E aí a gente tem que entender que o nosso corpo ele faz um raciocínio biológico. Ele não faz um raciocínio como o nosso, né? Um raciocínio mental com córtex cerebral que a gente tem desenvolvido. Não é assim.
Então, pra gente faz sentido racionalmente. Pro nosso corpo faz sentido biológico, ok? Então, o sentido biológico do que o nosso corpo vai produzir é de acordo com aquilo que o nosso corpo vai precisar para conseguir dar conta dessa nova realidade, que é qual? De estar carregando o problema de todo mundo nas costas, tá? Então, o meu corpo vai me preparar para carregar esse peso extra, certo? Ele vai me preparar para eu ajudar a carregar o problema da minha mãe, ele vai me preparar para eu carregar o problema da minha irmã e por aí vai, do meu paciente, enfim. Então, assim, o meu corpo, né, normal. Oi! Tá, a gente pode, depois mais pra frente eu vejo sobre a esquizofrenia, tá bom? Lisa Sequeira. Tá. Então é o seguinte, a gente tem uma capacidade no nosso corpo de carregar uma quantidade X de problemas, vamos colocar assim, tá? De questões, de situações, a gente tem a capacidade X, que é a nossa própria capacidade, que são os meus problemas, a minha vida, as minhas questões, ok. E aí, se eu começar a pegar o problema da minha mãe, o problema da minha irmã, o problema da minha amiga, entenda que o nosso corpo vai precisar, biologicamente, de uma capacidade 2x, 3x, 4x. Você acaba precisando aumentar de alguma forma a potência do seu corpo para resolver isso. E aí ele vai fazer o que? Ele vai te ajudar. Então, ele vai começar a te ajudar, gente, de diversas formas, ok? Ele vai começar, a primeira coisa que a gente olha assim e vê que é muito comum, tá, nos pacientes que tem pressão alta, é essa situação emocional de estar carregando coisa extra. Então ela precisa de ter o quê? Pressão extra no corpo para poder dar conta de tudo aquilo que ela está carregando, tá? Então é muito comum a gente receber pacientes que vêm com queixa de hipertensão. Quando a gente vai ver, ela tá vivenciando aí sim isso de estar carregando coisa extra. Então o corpo primeiro vai fazer o quê? Dar uma pressão extra ali para o seu corpo viver e fazer tudo o que ele precisa fazer. A outra coisa, gente, muito comum também, é se a gente está carregando peso extra, carga extra, qual é o tecido do nosso corpo responsável por carregar coisas? O tecido dos músculos e do osso, né? O sistema osteomuscular, osteoarticular e músculo, ósteo e articular, ok? Músculos, ossos e articulações. Então, todos esse tecido todo, tá? Esse conjunto de tecidos, eles vão de alguma forma se fortificar para que você consiga carregar a carga extra. Eu tô travando, gente, tá dando um lagzinho aqui pra mim, não sei como é que tá aí pra vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho a estabilidade. Bom, então vamos continuar. Se tiver ruim aí, vocês botam aí pra mim, tá? Por favor. Então, gente, aí o que vai acontecer com seus músculos, ossos e articulação? Tá cortando? Eu acho que deu uma ventania aqui na minha região, tá? Fecha a janela. Esperar dar uma estabilizadinha. Tá travando, né? Catinha, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Bom, eu vou continuar. Se não tiver dando pra entender o que eu tô falando, vocês coloquem aqui pra mim, tá bom? Deixa eu ver se eu tô na internet correta. Tô. Bom, então o primeiro tecido, desculpa. Então, o seu tecido ósseo, muscular, esquelético, ele vai resolver para você. Então, na hora que ele começa a resolver essas questões, vai vir as dores de coluna, dores no pescoço, carregando aqui nos ombros, vai dar dor na lombar, vai dar dor no quadril e também nos membros inferiores, ok?
Tá muito vento aqui na cidade, gente. Eu acho que a internet tá ficando comprometida por causa da ventania. Vou insistir aqui, porque né, a gente sabe como é que é. E aí, essas dores vão aparecer, tá? Nos ossos aí. E é muito comum também, gente, o paciente de fibromialgia, tá? No fim das contas, depois de muitos anos tentando carregar o problema de todo mundo nas costas, né? Vivendo uma vida para ajudar os outros, só os outros, quando a gente vê no final, a gente vai ver aí, é muito comum que a gente encontre pacientes com fibromialgia, tá bom? Então, se você tem esse hábito, né, esse comportamento de pegar o problema dos outros para você, veja que a gente já falou aqui sobre 2 coisas que o seu corpo vai fazer para poder te ajudar a lidar com essa realidade. Uma delas é aumentar a pressão, então você vai ter pressão alta, né, ou hipertensão, e também dores o tempo todo aí na musculatura, nos ossos, né, a fibromialgia, dor na coluna, na lombar, na cervical, nos membros inferiores. Obrigada, Katinha. Katinha mandou aqui, não desista, força, tamo junto. Vamos que vamos. Acho que melhorou um pouquinho aqui pra mim. Vamos ver se agora dá. Tá? Então, aí a outra coisa, gente, que a gente precisa também entender que o nosso corpo vai fazer, além de reforçar a estrutura óssea, músculo, pressão, articulação, é que quando a gente fica nisso muito tempo, tá? Tendo que resistir, ficando muito tempo nessas questões de gastar uma energia extra, uma energia grande daquela para resolver o problema dos outros, além da que eu já tenho que gastar para resolver os meus, o nosso corpo acaba também fazendo um outro programa biológico de sobrevivência. Se você precisa de energia para resolver o problema dos outros, seu corpo vai te dar energia. Sabe como? Ele vai te dar energia deixando ali bastante energia na sua corrente sanguínea, vulgo glicose, açúcar. Para quem não sabe, né, o açúcar, a glicose, é a nossa primeira fonte energética. Primeira coisa que o nosso corpo utiliza para poder tirar a energia para fazer as atividades da vida, da própria vida. Aí na hora que você também tem que começar a fazer atividade da vida dos outros, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito para manter mais glicose ainda na sua corrente sanguínea, que a gente conhece como diabetes. Então, quando o paciente precisa, quando você, tá, que tá aí e precisa de energia extra para resolver o problema dos outros, o seu corpo vai deixar bastante energia na sua corrente sanguínea, vai fazer um programa biológico de sobrevivência que vai envolver a insulina e aí a glicose vai ficar aí na sua corrente sanguínea. Para quê? Para você gastar bastante energia aí resolvendo o problema dos outros. Ok? E é importante lembrar, gente, também que assim, a primeira fonte de energia é a glicose. A segunda é a gordura. Então, é bom entender também que o nosso corpo vai ajudar a gente ali também, mantendo um alto nível de triglicerídeos, tá? E colesterol também no nosso sangue. Aí tá triglicerídeo alto, glicose alto, colesterol alto e não sabe por quê. Porque o seu corpo tá ali te ajudando, te dando fontes, reservas de energia para você gastar resolvendo problemas dos outros. Ok? Então, isso é uma coisa, tá? O corpo não faz isso só por esse motivo não, tá, gente? Tem outras coisas que a gente vive emocionalmente que também acarretam esses problemas, tá? Mas eu quero deixar aqui que a gente tá falando sobre carregar o problema dos outros e o que isso pode trazer pro seu corpo como um programa biológico de sobrevivência. Então tá, então também a questão da gordura. E aí a gente precisa tentar também que o corpo pode não só deixar a gordura no sangue, como também pode estocar gordura. E aí a gente também pode encontrar aí situações de obesidade, de gordura localizada, enfim, todas as questões que envolvem aí o acúmulo de gordura no nosso corpo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu falei de tudo. Bom, os que me vieram na mente foi isso, tá?
Mas pode ser que tenha outros, tá? Então, só a gente entender que tudo que a gente precisar de extra para resolver, de alguma forma, nosso corpo vai produzir pra gente. E aí, tudo bem, né? Vocês vão falar, tá, Thaís, mas realmente é muito difícil, porque como é que eu não vou ajudar as pessoas? Vou ver a pessoa sofrendo, vou deixar pra lá, nananã. Ok, então agora a gente vai entrar num assunto, né, numa conversa sobre nós mesmos, ok? A gente estava falando o que a gente acaba fazendo pelo outro e agora a gente vai começar a falar sobre o que a gente pode fazer por nós mesmos, ok? Então, a gente precisa de algumas coisas, tá? A gente precisa mudar o comportamento, né? Eu podia virar aqui pra você e falar assim, ah, não, é só você parar de fazer isso. Só que eu sei, gente, que não é assim, né? Ah, vou parar, parei. Não, não é assim. A gente também tem isso dentro da gente acontecendo por algum motivo. Então a gente precisa ir buscar lá dentro da gente o que faz a gente se comportar dessa maneira, tá? E lógico, pode ser assim, infinitos motivos. Mas eu nem vou abordar aqui todos os motivos que fazem a gente ser assim. Mas eu vou abordar o que a gente pode fazer para deixar de ser assim, ok? Então, primeira coisa, a gente precisa se conscientizar desse comportamento, né? Ver se você realmente é uma pessoa que faz isso. Tomar consciência, trazer para consciência já é o primeiro passo, tá? O segundo passo, que a gente fala muito, assim, no meio terapêutico, é aquela linda história de deixar com o outro o que é do outro e ficar com você só aquilo que é seu. Às vezes, isso pode ser assim, não é tão simples de entender, muito menos de executar, ok? Mas a gente precisa trazer isso para nossa consciência diariamente, de deixar com o outro o que é do outro e ficar com a gente o que é da gente. E acredite, o que é nosso já é bastante coisa, eu acho que vocês sabem. Né? Então, se o que é nosso, o que é dele, eu começo a ter um certo distanciamento. Só que, gente, é muito sutil, é muito fino aqui a diferença entre não estar nem aí para o que está acontecendo e dane-se, para não dizer outra palavra aqui, né? Dane-se, do que eu tô dizendo aqui, tá, gente? É diferente. Uma coisa é você dizer dane-se, outra coisa é você olhar para o outro com empatia, mas entender que aquilo que ele está passando é dele e não é seu, ok? Isso é uma coisa. Quando a gente diferencia isso, aí a gente tem uma certa opção, uma certa questão de escolha. Então, eu me aproprio do que é do outro e pego para mim, ou eu não me aproprio porque realmente não funciona para mim me apropriar do que é do outro. Se você é capaz realmente de resolver o problema para o outro, é uma coisa. Agora, se você não é e quer pegar para você, não faz sentido. Então, nesses momentos, é importante que vocês deixem com o outro o que é dele e fique com você o que é seu. Às vezes, gente, esse movimento para pessoas que gostam muito de estar no controle das situações é extremamente difícil. Por isso que as pessoas que têm muitas dores na parte óssea, musculatura, fibromialgia, doenças crônicas, têm a questão do controle muito grande. Porque o tempo todo ela está tentando controlar as coisas de alguma forma e o controle não existe. O controle é a maior das ilusões que a gente tem. Então, quem está sempre tentando controlar muitas coisas, acaba aí tentando pegar o problema dos outros, porque ela está tentando, na verdade, controlar tudo ali, a situação toda. E a gente precisa realmente fazer esse movimento de deixar com o outro que é do outro e ficar com a gente só o que é nosso, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, às vezes, a gente vê pessoas tipo assim, ó. Eu já vi um caso de uma mãe que ela tava... acho que era com pressão alta, mas porque ela tava assim, trabalhando igual uma louca para poder pagar a faculdade do filho, que fazia a faculdade e já era assim, já era adulto e ela tava pagando a faculdade do filho. Lógico, gente, eu entendo quanto uma mãe faz tudo pelo filho, mas é importante a gente entender até que ponto
pagar aquela faculdade era a função daquela mãe, ou era a função já daquele filho grande criado trabalhando, entende? Então, quando exige um esforço da mãe para pagar coisas para um filho já crescido, pressão alta, tá? Esse foi o caso, ok? E aí, então, deixar com o outro que é do outro e ficar comigo que é meu, né? Por exemplo, poxa, eu fiz a minha faculdade, eu paguei minha faculdade, eu trabalhava, eu dei conta, e agora eu tô pagando pro meu filho, né? Então, deixa com ele que esse movimento da vida, de fazer ele ir pra vida, correr atrás das coisas dele, faz parte. E é a forma de crescer, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa, e que a gente esquece muito, tá? E aqui eu quero trazer bem a consciência para vocês, porque é uma forma bem legal de ressignificar quando a gente tem essa coisa de ficar pegando o problema do outro, tá? É que quando a gente faz isso, automaticamente, inconscientemente, tá? Isso, lógico que quando a gente faz, a gente não tem essa consciência, tá? Mas o meu trabalho aqui é trazer coisas do inconsciente à luz do consciente para vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega o problema do outro é considerar que o outro não dá conta. É considerar que o outro não é capaz. A gente acaba, menosprezando a capacidade do outro de resolver o problema dele. Faz sentido isso para vocês? Vocês já tinham pensado nisso antes? Quando eu pego o problema do outro, quer dizer que o outro não dá conta. Então eu pego. Então, gente, é muito importante ter isso na consciência, tá? Porque toda pessoa, gente, todo ser humano tem dentro de si a potência de resolver os problemas da vida dele. Você não resolve os seus problemas? Você não tem a capacidade de resolver? Pode até não estar conseguindo, mas não é você o responsável por produzir isso? Quando você pega o problema do outro, automaticamente está sendo dito que o outro não é capaz. Então, gente, é muito importante a gente trazer à tona isso para nossa consciência, porque quando você vê que você está tentando pegar o problema de alguém e você fala assim, opa, poxa, mas fulano tem condição, fulano faz isso, fulano faz aquilo, ele dá conta disso, ele dá conta daquilo, porque é que ele vai dar conta disso também. Então não adianta, gente, a gente não pode entrar numa de querer poupar as pessoas de viverem os próprios problemas, tá? É inerente da vida de cada um, os problemas que cada um vai viver, até mesmo que você vai viver. Então, se cada um resolver o seu problema, e porque cada um tem a sua capacidade, a sua potência na vida para resolver, não vai pesar para ninguém. E você também não vai precisar pegar o problema do outro, ok? Então é aquilo. Deixa com o outro que é do outro, fica com você o que é seu. Lembre que o outro tem a capacidade de resolver o problema dele e você também tem a sua capacidade, ok? Então, trazer isso para a consciência, gente, faz uma diferença. Eu já ressignifiquei muitos pacientes com essa nova visão, tá bom? E aí, gente, uma última coisinha aqui que eu separei para falar com vocês, que é importante, tá? Que quando a gente só pega o problema dos outros, a gente não sabe, é sobre os nossos limites, tá? E aí, às vezes a gente vai ver alguém que realmente não tem condição de resolver o problema dela, tá? A gente falou muito aqui sobre confiar na potência do outro, mas muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que a gente nitidamente vê que não tem condição, ok? Eu nem tô dizendo aqui muito sobre mãe, em relação mãe a filho, ou pai para ajudar o filho pequeno, que não tem condição. Não vou entrar nesse assunto sobre criação de filho, com a potência do filho, não. Mas outros exemplos, vamos pegar outros exemplos, tá? Vamos supor que, por exemplo, você tem um irmão, aquele irmão que sempre deu trabalho, que tem um monte de coisa, que não vai pra frente na vida. E nitidamente ele não vai ter condição de resolver, e aí você tem ali o hábito de estar sempre ajudando. Tá? Então, quando a gente vê
que tem alguém realmente que você vê que não tem condição de ir e que você precisa de fato ajudar, eu quero trazer mais algumas coisas para a consciência de vocês, tá bom? Você não pode pegar totalmente o problema dessa pessoa, tá? Mas você pode ajudar. Então, é diferente, gente. Pensa, fica aqui comigo. É diferente se você vai ajudar a pessoa a resolver um problema ou se você vai resolver o problema para ele. É completamente diferente. Vocês percebem essa diferença? Vocês conseguem entender do que eu tô falando? Entre resolver o problema pro outro e ajudar o outro a resolver o problema? Não faz diferença? Então, se vocês que têm esse hábito de estar sempre pegando o problema dos outros pra vocês, percebam que pode ser que ao invés de pegar completamente e resolver o problema da pessoa pra você, você agora possa começar a se posicionar talvez como um bom amigo. O que é um bom amigo? Um bom amigo é aquele que ajuda, não aquele que resolve. Isso faz uma diferença muito grande na vida da gente, tá? Por quê? Porque o que ajuda, todo mundo que ajuda, gente, tem que entender que só ajuda porque pode ajudar. Olha só, hein? Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Quando eu ajudo, é porque eu posso ajudar. Certo? Ajuda é sobre ajuda, não é sobre entrego tudo que eu tenho até o que eu não tenho. Não é isso. Então é importante trazer aqui a consciência, gente, o que a gente pode e o que a gente não pode. Porque quando a gente pega o problema dos outros, a gente fatalmente faz coisas que a gente não pode. E por isso sobrecarrega a gente mesmo. Então, se a gente quer ajudar, a gente vai ver o que a gente pode. E dentro do que eu posso, eu vou fazer pelo outro. Agora, uma conversa sincera aqui, gente. Quem sabe o que pode e o que não pode? Só a gente mesmo. Mas, para isso, a gente só sabe se a gente estiver ligada, se a gente se conhecer, se a gente tiver autoconhecimento de nós. Autoconhecimento. Então, se eu me conheço, se eu tenho autoconhecimento, eu sei o meu limite. Gente, e saber limite é o grande segredo para não adoecer. Por quê? Porque se você está ultrapassando o seu limite, o seu corpo vai te ajudar com tudo extra que você precisa. Coisas que eu estava falando lá no iniciozinho da live. Se você sabe o seu limite e não ultrapassa o seu limite, você fica até onde você pode e aí você pode ajudar nesse lugar. Ok? Então, vou dar um exemplo chulo aqui, tá? Poxa, minha amiga precisa de R$1 milhão. Eu tenho R$1 milhão? Não, não tenho. Eu vou me endividar para pagar R$1 milhão para minha amiga? Não. Qual é o limite que você tem? Eu tenho, sei lá, R$100, R$100 mil. Então, você vai dar o limite que você pode. Isso é não passar do seu limite, porque toda vez que a gente ultrapassa o nosso limite, a gente se prejudica. Então, como é que você vai ajudar uma pessoa se isso está te prejudicando? Não pode. Ok? Você também é responsável pela sua vida. Então, é importante alinhar alguns pontos, gente, nesse aspecto, tá? Deixar com o outro o que é do outro, ficar com você o que é seu. Acreditar na potência inerente da vida do outro em resolver os problemas dele, se conectar com a sua potência inerente da sua vida para resolver os seus problemas e, se for necessário, que você entre em uma questão como um bom amigo, em que você ofereça ajuda de acordo com o seu limite. Mas é extremamente necessário saber qual é o seu limite. Quem não sabe o seu limite, não faça nada, ok? Quem sabe o seu limite, quem se conhece, pode se dar o luxo, sim, de ajudar, não resolver no lugar da pessoa o problema dela. E aí, gente, fez sentido pra vocês essas coisinhas que eu trouxe aqui? Coloquem nos comentários quem tá aí comigo. Alguém quer falar alguma coisa, quer contar um exemplo aí de coisas que já fez na vida para pegar o problema do outro para você? Se ninguém tiver, eu vou contar um caso meu.
eu tava tendo, né? Eu percebi que era um padrão meu ficar tendo dores de cabeça, principalmente assim na nuca, né? E nos olhos, sempre que havia alguma morte, que eu ficava sabendo de alguma morte. Obrigada, Leandro. Que bom, Ivone, que faz sentido pra você. Coloca aí, gente, se vocês já fizeram isso alguma vez. Eu vou contando meu caso aqui, aí vocês colocam aí que se der eu ler. Então, eu tava numa de... Toda vez que eu sabia da morte de alguém, eu começava a ficar com essa dor. Aí eu comecei a observar o que era isso que meu corpo tava sinalizando. E aí eu fui vendo, gente, mas assim, eram mortes distantes, né? Não eram pessoas próximas minhas que morriam. Não era quem eu conhecia, eu nem tinha condição nem de ir ao velório, porque era completamente distante as mortes. Não eram mortes, assim, de pessoas do meu ambiente, eram mortes de pessoas que eram do ambiente de pessoas que eu conhecia. Por exemplo, morte de amigo de amigo, morte de amigo da minha mãe, morte de avó da minha prima, que eu não tinha contato, então, coisas longes. E aí eu comecei a perceber que eu tava ficando muito triste, não pela pessoa que morreu, mas pela pessoa que era do meu convívio, que por sua vez estava triste com aquela outra morte. Tá dando pra entender? Tá? Então eu vi que eu tava repetindo esse padrão de ficar triste pelas pessoas que estavam passando por um luto, ok? Catinha, você quer? Todo sentido, você é incrível. Ivone, que bom que vocês estão comentando, gente. Então eu tava pegando medo. Olha só, eu tava pegando o luto de alguém pra mim. Olha o que eu tava fazendo, tá? Em suma, foi isso que eu fiz. Eu tava pegando o luto dos outros pra mim. E aí, eu vi que eu ficava assim, alguém morria, eu ficava a semana inteira com dor de cabeça, assim, essa dor do medo desconhecido, né? E comecei a ver o padrão que isso vinha acontecendo e entendi que tinha a ver com pegar o luto dos outros pra mim. E justamente o que me ajudou muito foi ressignificar nesse sentido, né? Que eu não precisava pegar o luto das pessoas pra mim. Lógico, era uma situação triste, né? Era um amigo do qual eu me empatizava pela tristeza dele. Mas eu entendia que aquele luto não era meu. Aquele luto era dele, tá? Então, deixar com ele o que é dele e ficar comigo o que é meu, certo? E também fez muito sentido pra mim quando eu comecei a pensar sobre isso. De entender que todo mundo passa por um momento de luto, né? E que cada pessoa tem a capacidade ali de superar o luto, né? Dentro do prazo, porque, né, do prazo de cada um, respeitar um tempo, mas que o luto, ele é algo muito ruim, mas ele é algo que as pessoas conseguem superar. Gente, lógico que cada um num nível, mas a gente vê pessoas aí, mães que perdem filhos e superam de alguma forma. Lógico que a dor não vai embora, mas elas conseguem superar. Então, assim, pra mim esse que é o pior caso, veio na minha consciência, né? Falei, cara, então ela vai ser capaz de superar isso. Então foi onde eu comecei a trazer pra mim e entender e olhar para aquelas pessoas que eu achava que estavam sofrendo muito pelo luto. Eu comecei a olhar para a potência daquela pessoa, sabe? Daquela potência que ela tinha em superar o luto. E que era necessário um pouco de tempo, e que é um processo natural. Então eu fui trazendo isso para mim, para ver a capacidade da pessoa de conseguir resolver o problema dela. E eu não precisava pegar ele para mim. O que eu podia fazer sim, era ser uma boa amiga. Tá? Em ajudar, em ouvir dentro do meu limite, porque agora eu sei o meu limite. Então fez muito sentido isso pra mim que eu vivi. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, a Ivone colocou aqui. Houve um tempo em que eu achava que tinha que ajudar todo mundo. Vivia angustiada e com dores de cabeça. É isso, o seu corpo vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Não tem jeito. Depois, se você puder, bota pra mim aí onde era dor de cabeça, porque cada lugar da cabeça que dói é uma conotação, né, gente? Mas isso são outras histórias, a gente vai conversar isso em outra live, tá bom? Mas o nosso corpo acaba fortificando. Lembra que eu falei que
que quando a gente entra numa de querer estar sempre ajudando os outros, o nosso sistema osteomuscular, esquelético, pressão, glicose, colesterol, vai tudo vir para ajudar a gente. Então, dores de cabeça é uma dor no sistema ósseo que a gente chama, tá? Aí, ó, a Elisa botou, não consigo ir em velório, passo muito mal. Deve ter histórias aí lá atrás de velórios anteriores que você foi, que realmente foi muito traumático para você. Aí, ó, a região da testa e das têmporas. Então, pode ser uma questão de uma desvalorização, tá, Ivone? De você ficar tentando pegar o problema das pessoas e não conseguir, ver que realmente não funcionava. E aí você, poxa, mas tentei tanto e não funcionou. Aí vem um sentimento de desvalorização, tá? Pode ser isso. Então a Alice colocou que ela não conseguia ir em velório, né? Passa muito mal. Então, Alice, a gente pode olhar pra isso, tá bom? Deve ter situações que foram difíceis pra você, né? Com um velório aí no meio do caminho, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que deu pra entender, né, o que eu queria trazer aqui hoje. Se vocês conhecem alguém, tá, que tem esse padrão de comportamento e acha que essa live pode ajudar, por favor, compartilhem. Ela vai ficar salva no meu feed, tá bom? E compartilhe com essas pessoas, porque com certeza, principalmente pacientes de fibromialgia, tá, gente? É muito, muito comum ter esse padrão de se colocar no lugar do outro, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a live com as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo. E fiquem comigo aí, devo fazer mais umas lives aí na semana que vem, tá bom? Eu vou divulgando aqui no meu Instagram, tá? E também podem colocar lá pedidos, tá? Alguém botou aqui que queria sobre, acho que foi esquizofrenia, gente. Foi esquizofrenia? Eu acho que foi. Que aí de repente a gente pode tentar conversar um pouquinho sobre isso. Esquizofrenia, né? Foi a Elisa que pediu. Tá. Então tá, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Foi ótimo estar com vocês. Quem chegou no finalzinho e não conseguiu ver a live toda, vocês podem, né, ver ali que vai ficar salva no feed. Que bom que fez sentido pra vocês. E aí, gente, não é só ouvir, não. Vamos aplicar na nossa vida, tá? Já sai dessa live aqui agora, já pensando como é que vocês podem fazer para trazer isso, tudo que a gente aprendeu aqui para o mundo real de vocês, tá? Porque não adianta a gente ficar aqui na teoria, a gente precisa praticar, a gente precisa usar isso verdadeiramente para ter uma vida melhor, né? Senão não adianta ficar só adquirindo conhecimento. Então, façam isso, conheçam o limite de vocês, respeitem o potencial inerente da vida do outro e deixa com o outro que é do outro e fica com você só o que é seu, tá bom?